Está começando a mentoria de libertação, quebrando laços satânicos, com o profeta Vladimilson Barrote agora. Yeshua Amashia, Cristo é amor. Eu saúdo a tua fé, saúdo você em nome do Senhor. Eu tenho um ensino muito poderoso para partilhar com você. Não saia deste vídeo, desta aula. Eu tenho uma aula poderosa para partilhar consigo. Hoje nós vamos falar sobre algo poderoso que vai impactar a sua vida em nome de Jesus. Não se esqueça de subscrever no nosso canal e deixar o teu like. Compartilha este vídeo, esta aula poderosa para mais pessoas serem abençoadas e mais pessoas serem libertas e transformadas. Conto com você. E você ainda que não se matriculou na escola bíblica Orama, eu quero convidar você a se matricular na escola de profeta, escola ministerial. Você será totalmente abençoado através desta escola. O teu ministério jamais será o mesmo. Você é abençoado. Fica até o final e você vai descobrir coisas poderosas. Vamos a isso. Hoje queremos falar sobre demônios territoriais. Demônios territoriais. Esse é o tema desta aula poderosa. Um tema sobre demonologia. Demônios territoriais. Vamos repetir. Demônios territoriais. Não saia desta aula, uma aula tremenda e poderosa. Você precisa aprender como lidar com demônios. Você precisa conhecer os teus inimigos invisíveis. E se você conhecer os teus inimigos invisíveis, você vai conseguir derrotar cada um deles. Vem aprender aqui nesta aula. Partilha já o vídeo. Vamos ler o livro de Marcos, capítulo 5, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. E rogava-lhe muito que os não enviasse fora daquela província, fora daquela região. Vamos a outra versão. Versão poderosa. Aleluia. Não saia deste vídeo, você será abençoado poderosamente. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos começar do 8. Porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, o demônio, né? Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogo-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Entenda? Rogo-lhe encarecidamente que os não mandasse fora daquele país. É desses demônios territoriais que são legiões que operam sobre um território, sobre uma região, sobre uma província, sobre um país, sobre um bairro, sobre uma família. Existem demônios territoriais e nós estamos a ver aqui na Bíblia o demônio a dizer, rogo-lhe encarecidamente que não nos mande fora do país. Por que que os demônios, uma pergunta interessante, por que que os demônios estão pedindo para que Jesus Cristo não lhes mandasse fora daquele país? Por quê? Você já se perguntou? Eu quero ver você aí comentar o porquê. Comenta aqui embaixo, aqui nos comentários. Escreva ali o porquê que os demônios pediram para que não os enviasse fora do outro país. E se você ler o livro de Efésios 6, versículo 12, diz assim, o porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo muito poderoso. Existem demônios que ocupam e operam numa determinada região, que chamamos demônios territoriais.
Esses demônios, eles carregam o domínio espiritual negativo sobre uma região, sobre um bairro, sobre um país. São esses demônios. Por exemplo, existem bairros que há espíritos de pobreza, não é? Há demônios de pobreza. E você vê as casas daquele bairro são casas sujas, pessoas que se mudam para aquele bairro, ninguém consegue prosperar, pessoas que abrem empreendimentos, os empreendimentos não conseguem avançar. Você já viu isso? Eu já vi bairros em que as pessoas que abrissem algum negócio lá, os negócios paravam. Um bairro que não tem padarias, não tem as pessoas que tentam começar negócio depois acabam. Então, esse bairro é dominado espiritualmente por demônios territoriais. Os espíritos malignos ocupam aquela região. Você consegue perceber esse mistério? Um demônio territorial, ele tem poder dentro do território em que ele está a operar. Porque território vem de terreno, não é? Dentro de um território tem terrenos, não é? Então, os demônios territoriais, eles operam nos terrenos, operam nos bairros, operam nas casas, eles bloqueiam a prosperidade de um terreno, de um bairro. É isso que os demônios territoriais operam. E esses espíritos ocupam vários territórios no mundo. Ocupam isso. Vai para a Europa. Se você ir para a Europa, os demônios territoriais da Europa são demônios perigosíssimos. Esses demônios, eles cegaram o povo europeu, os brancos, não é? A maior parte dos europeus não acreditam em Cristo Jesus, não acreditam na existência de Deus, ou seja, são ateus. Se você vê os africanos na Europa, é os que mais vão à igreja. As igrejas de africanos na Europa é que mais enchem dos próprios africanos. É raro você ver numa igreja brancos lá, europeus lá. Por quê? Porque existe uma classe de demônios territoriais que operam na Europa. Eles trazeram uma expansão de ateísmo sobre aquela região. São demônios territoriais que controlam lá. E você, quando vai para uma missão apostólica para a Europa, você tem que ir preparado, você tem que ir armado com as armaduras de Deus, porque você não está a lidar com qualquer tipo de demônios que operam naquela região. São demônios perigosos. Nas igrejas que tem na Europa, quem enche as igrejas? Que povo enche as igrejas? O povo africano, não são os europeus. Então você consegue entender o espírito territorial, o demônio territorial. O demônio está a falar para Jesus Cristo: não nos mande fora daqui, não nos tira daqui, deste país. Por quê? Por quê? Porque eles repousavam sobre aquela região. E é lá onde eles operam. Um demônio tem medo de você lhe mandar fora, um demônio territorial. Ele tem medo de você lhe mandar fora daquela região. Porque o repouso, o lugar de operação é ali. É ali. Você consegue entender? Se você está gostando dessa aula, vai partilhando, vai partilhando. Não para de partilhar. Partilha nos grupos do WhatsApp, vai partilhando. É uma aula, muitas pessoas precisam
ver esta aula, o diabo vive na Europa. Aquele povo é um povo, os demônios territoriais vivem na Europa. Eu estou a te falar isso. Vivem na Europa. E é um desafio gigantesco você levar a missão apostólica lá. É preciso você estar preparado. Lembra-te disso. Porque a maioria dos europeus não acreditam na palavra de Deus, não acreditam em Deus, em Cristo Jesus. Você consegue entender o grau de dimensão que os demônios territoriais operam sobre aquela. Aponta também o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 a 13. Você consegue entender, né, que como é que o diabo opera sobre aquela região? Os demônios, escreva ali, os demônios territoriais são espíritos malignos que repousam sobre uma determinada região, um determinado território. Escreva isso ali. Como eu estava a dizer há pouco, que existem regiões, não é? Bairros em que na qual o demônio da pobreza, o espírito de pobreza opera sobre aquele bairro, sobre aquela região. Você vê casas sujas, você vê ninguém consegue prosperar, você vê a criminalidade é um nível elevado, você vê as pessoas não têm paz, as pessoas, é isso. Os demônios territoriais operam sobre estas regiões. Os demônios territoriais, eles operam em cada bairro, em cada cidade, em cada países. Eles repousam ali, trabalham ali. Por isso é que quando você vai se mudar de um bairro para o outro, você precisa de entrar em um processo de consagração para a casa onde você vai viver. Porque se você se entrar de um bairro para o outro, de uma cidade para outra, sem você consagrar a tua nova casa que você talvez alugou, o teu apartamento que você alugou ou que você vai se mudar, se você não consagrar, os demônios territoriais que operam sobre aquela cidade, sobre aquele bairro, podem entrar na sua casa. Podem entrar na sua casa. Porque você não sabe, suponhamos você alugou uma casa, que você não sabe o que aconteceu naquela casa. Você não sabe se nessa casa, o casal que estava ali, havia espírito de adultério, havia conflitos de uma hora para outra. Você não sabe qual é o espírito que operava sobre aquela casa. Você vai se mudar sem consagrar, sem fazer uma oração de consagração. Você vai correr perigo. Você vai correr perigo. Você precisa clamar pelo sangue de Jesus Cristo na casa nova onde você está a viver. Existem demônios territoriais que estão operando sobre os bairros. Você precisa consagrar. Consagra a casa que você se mudou agora. Clama pelo sangue de Jesus. Pede a consagração a Deus. Porque senão você vai entrar em um ataque espiritual. Vou dar um testemunho. Havia um homem. Ele mudou de uma cidade para outra. E quando ele chegou, ele estava a viver, ele vivia de aluguel, não é? O tempo na casa antiga acabou. Então ele tinha que mudar não só de bairro, não só de periferia, mas tinha que mudar de cidade. Quando ele chegou sobre aquela cidade, alugou uma casa junto com a sua família, ele começou a viver sobre aquela casa, entenda. Ele disse que os piores dias da vida dele foram viver debaixo daquela casa. Quando ele entrou sobre aquela casa, não consagrou, não ungiu nem nada. Ele começou a viver batalhas conjugal terríveis, discussão acima de discussões, comidas desapareciam de casas,
dinheiro desaparecia, o casamento dele começou a destruir. Começou a destruir. Ele se chegou ao ponto de se separar com a sua esposa, de acabar com o casamento por causa da turbulência, por causa do combate que ele estava a viver. Ele não aguentou. Ele não sabia que os demônios territoriais daquele bairro, daquela cidade, estavam a atacar o seu casamento, a sua casa. Ele não teve a percepção espiritual do que estava acontecendo no mundo espiritual. O mundo espiritual é maior do que esse computador. Os cristãos de hoje se escandalizam com o mundo espiritual. Não têm um entendimento sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual é maior que esse apagador. O mundo espiritual é maior que isso. Entenda isso. O mundo espiritual é maior do que esse mundo que você está a viver fisicamente. Todas as coisas para se manifestarem fisicamente acontecem no mundo espiritual. Ele não tinha domínio. Olha o perigo de não entender sobre coisas espirituais. Olha esse perigo de você não entender sobre coisas espirituais. O perigo de você não saber lidar com demônios. Jesus sabia lidar com demônios, por isso é que ele expulsava os demônios. Porque Jesus Cristo conhecia o mundo espiritual. Os demônios tinham medo de sair daquela região. Porque eles tinham poder sobre aquele lugar. Poder sobre aquela cidade. Poder sobre aquele país. Este homem abandonou a sua família. Não tinha o domínio espiritual. Perdeu o casamento, infelizmente. Perdeu o casamento e se separou. Ele disse que os piores dias da vida dele foram viver debaixo daquela casa. Quando ele foi pegar a história das pessoas que passavam naquela casa, naquele bairro, foram coincidir. Foi um combate espiritual. Eles perderam essa batalha. Antes de eles viverem naquela casa, existia um casal que passou por mesmo tribulação, mesmas batalhas conjugal, que esse casal que se divorciou passaram. Eles viviam debaixo de adultério, o casal que passou lá antes desse, viviam debaixo de adultério, discussões, também se separaram. Olha as pessoas que passavam naquele apartamento. Olha o que acontecia. A falta do entendimento espiritual está a levar muitos casamentos ao buraco. A falta de entendimento espiritual está a levar muitas famílias ao buraco. Abre os teus olhos espirituais. A Bíblia fala que o Deus desse século cegou a mente do povo, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Quer dizer, todas as pessoas incrédulas à palavra, incrédulas às coisas espirituais, são pessoas que o diabo cegou. São pessoas que o diabo tapou os seus olhos, para que eles não possam ver a luz do Evangelho. Para que eles não possam entender o mundo espiritual. Entenda, quanto mais tarde você demora a entender o mundo espiritual, mas o diabo vai vencer você. Você entendeu isso? Pegou esse mistério? Partilha este vídeo. Vamos partilhar, vamos partilhar. Você precisa partilhar. Não permita que só você seja abençoado, mas que os outros também sejam abençoados. Antes de você entrar numa casa, consagra a casa. Vocês já apontaram o livro que eu acabei de editar, que é Apocalipse capítulo 2, versículo 12 a 13. Você já apontou? Aponta ali. Antes de você entrar numa casa, consagra a casa. Não entre numa casa nova sem você ungir. Porque você não sabe as pessoas que viveram lá, o que acontecia. Você não sabe as batalhas que aquela casa passou. Você não sabe os demônios territoriais que operam sobre aquela região. Você precisa ungir aquela casa.
clamar pelo sangue de Jesus. Você consegue entender? Os demônios territoriais, eles habitam em determinadas localizações geográficas. Porque suponhamos que no teu bairro o demônio territorial ele traz o espírito de criminalidade, onda de criminalidade, traz espírito de pobreza sobre essa região. E você entra para esta região, você vai viver os mesmos combates que esse bairro vive, espiritualmente falando. Por quê? Porque combate espiritual requer envolvimento. Então, quando essa cidade é dominada por espíritos de criminalidade, espírito de pobreza, e você entra nesse bairro sem antes consagrar a tua residência, você começa a viver o combate que esse bairro está a viver. Você já viu, existem famílias, eu já vi isso, que se mudaram para um bairro para o outro, quando mudaram-se para um bairro para o outro, chegaram lá, o demônio territorial que opera sobre aquela região traz o espírito de criminalidade. Os seus filhos acabam entrando na criminalidade, começam a fumar, começam a se prostituir, começam a viver uma vida promíscua. Isso acontece. Eu já vi isso acontecer. Pessoas que mudaram de um outro bairro para o outro, chegaram com a sua família, e aquele bairro existia o espírito de criminalidade, demônio territorial que operava sobre aquele lugar, e os seus filhos acabam, adolescentes, acabam entrando se destruindo suas vidas, no alcoolismo, na criminalidade. E as pessoas se perguntam, meu Deus, como é que nós saímos desse bairro e quando chegamos aqui, nossos filhos estão desviados, estão na criminalidade? Por quê? São os perigos que podem ocorrer na sua família. Quando você chega numa zona e você não consagra, você precisa consagrar a tua casa antes de você viver lá. Isso é um combate espiritual. Isso é um combate espiritual. Olha o livro que eu ditei para vocês diz. O livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Diz assim. Vamos ler? Vamos ler pela Bíblia. Essa tradução mais fixe. Diz assim, a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Pergamo escreve, estas coisas diz, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, conheço o lugar em que habitas. Onde está o trono de Satanás, é que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aí está falando de demônios territoriais, os demônios que habitam sobre essa região que o apóstolo aí está a dizer. E aí está a falar sobre a espada de 2 gumes. A palavra de Deus é como espada de 2 gumes. Então, sem a palavra de Deus, você não pode entrar em combate espiritual. Quando Jesus Cristo combate com o demônio, com o diabo, não é? Jesus Cristo usou a espada, a palavra, para combater. Ele está escrito. Satanás disse, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele está escrito, não só do pão viverá o homem. Então, o primeiro combate, a primeira arma que você vai levar ao combate espiritual é a palavra. Essa é a armadura que você tem que levar primeiro, a palavra. A palavra você vai encontrar o sangue de Jesus. Na palavra você vai encontrar sobre o poder da oração. Tudo está escrito na palavra. Vai ver o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Orar em todo tempo, oração. Então, essas ferramentas, essas armaduras vão fazer com que você vença uma batalha espiritual. Qual é a batalha espiritual que você está vivendo no teu casamento? Qual é a batalha espiritual que você está vivendo na sua vida, na sua família? Qual é a batalha espiritual que você vive? Qual é a batalha espiritual? Escreva aqui nos comentários. Deixa eu ver se o meu micro está ligado. Aleluia.
Agora eu vou ensinar algo forte, poderoso, poderoso mesmo, poderoso. 10 ataques dos demônios contra você. Escreva ali 10 ataques dos demônios contra você. Vamos a isso. O primeiro ataque, escreva ali no seu caderno. Resistência e oposição. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, brandando como leão, buscando a quem possa tragar. Meu Deus. Você precisa entender algo muito forte. O diabo está de redor. Quer dizer que ele tem chances, por estar em derredor a você, ele tem chance de poder atacar você. A chance que ele tem para poder atacar você não é 100%. Sabes por quê? Vou dar uma revelação forte. O diabo está de redor, ou seja, não está ao redor. Entende essa revelação? O diabo não está ao teu redor. Ele está ao derredor. Por quê? Porque ao teu redor estão os anjos. A Bíblia fala que os anjos se acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Então, de onde está o diabo? O diabo está de redor. Se você teme a Deus, se você vive nos princípios de Deus, você tem anjos que estão ao teu redor. Então, o diabo não tem muitas chances de te atacar, porque ao teu redor está os anjos. Mas ele está ao teu redor, viu o que a Bíblia está a dizer? Bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Ele está ao teu redor, procurando uma porta que você abre na sua vida para ele entrar. Entendeu essa revelação? O diabo, esse é o primeiro ataque, resistência e oposição. Ele sempre vai resistir e vai se opor naquilo que você está fazendo. Esse é o primeiro ataque. Esse é o primeiro ataque do demônio contra você. Por isso é que a Bíblia está a dizer que ele brama como leão. O leão é resistente. Quando o leão começa a brandar, mostra que ele quer resistir e se opor a alguma coisa. Resistência. Os seus adversários estão resistindo à ideia de que você pode se tornar importante. Entenda isso, escreva ali. Todas as formas de resistência que você sente ao tentar obedecer à vontade de Deus são provocadas por muitos adversários. Vou repetir. Todas as formas de resistência que você sente ao tentar obedecer à vontade de Deus são provocadas por muitos adversários. Quando você, entenda, quando você sente que o diabo está a resistir você, quando você quer orar, quando você quer programar jejum, quando você quer programar subida ao monte, quando você quer um momento com Deus e você sente que há uma resistência espiritual para que você não possa fazer isso, o diabo vai usando o quê? Distração, relaxamento e preguiça para ele resistir contra você e você perder totalmente a vida de oração, você perder totalmente a vida de consagração. Segundo ataque, frustração. Daniel capítulo 7, versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do último e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e metade do tempo. Entenda isso. Todo tipo de irritação, perturbação e aborrecimento que você experimenta são sinais de atividade demoníaca.
Às vezes a irritação e incômodo vem de questões internas. Quando uma pessoa não consegue resolver o seu interior, nunca vai conseguir lidar com o seu exterior. Então, a frustração é um ataque demoníaco contra a sua vida. Pessoas frustradas, que sempre estão frustradas, sempre estão irritadas, estão sempre em problemas, estão sempre sem paz, estão sempre sem tranquilidade. Então, o diabo vai te colocar a frustração para você não poder ser feliz, não ter paz e tranquilidade. A todo momento, pessoas que estão frustradas não conseguem lidar com a frustração. A frustração é um ataque. Vamos ao terceiro. Bloqueio. O diabo vai bloqueando pessoas. Os demônios vão bloqueando pessoas. Mateus capítulo 16, versículo 21 a 22. Não é? O quarto, tentação. Marcos capítulo 1, versículo 12 a 13. O quinto, medo. O diabo vai usar o medo. O diabo vai te amedrontar para você carregar medo. Por isso é que pessoas que têm medo, pessoas medrosas, nunca vão conseguir prosperar. Porque quando você quer prosperar na sua vida espiritual, você quer prosperar na vida financeira, em toda a área da tua vida você quer prosperar, você precisa vencer o medo. Porque o medo é um dos ataques do demônio contra você. O diabo vai te amedrontar. Primeiras de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Aponta aí. Olha, escreva ali. Todas as formas de medo são do diabo. Muitos homens e mulheres são completamente controlados por seus medos. Esse é um espírito influente e orientador. Ele procura orientá-lo e levá-lo ao longo de um caminho que termina com você batendo na sua cabeça em uma parede. O medo é falta de fé. Toda pessoa que tem medo não tem fé. Então o diabo vai usar o medo para tentar te destruir. O medo é falta de fé. Você precisa levantar e derrotar os demônios territoriais da tua cidade. O sexto, o espírito de encantamento. O diabo vai usar isso. Pode escrever ali Apocalipse 12, versículo 9, 2 Coríntios 11, 3. O sétimo, escreva ali, engano. Diabo, o engano, João capítulo 8, versículo 44. É uma das ferramentas de ataque dos demônios, o engano. Roubar. João 10, 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e abundância. Então, roubo. O diabo vai roubar a tua felicidade e a tua paz. Esse é um dos ataques dos demônios. Ele vai roubar a tua tranquilidade, vai roubar a tua felicidade no teu lar, felicidade na tua família. Roubo. Esse é o 8, né? Agora vamos para o 9. 9. Deslealdade. João capítulo 13, versículo 2. Deslealdade. A deslealdade é um dos ataques dos demônios contra você. O demônio quer te tornar uma pessoa desleal, uma pessoa infiel, uma pessoa traidora. O demônio quer te tornar isso. Esse é um dos ataques. E por último, que é o ataque da matança. Matar. João 10, 10. Ele veio para matar. O diabo quer matar você. O diabo quer matar você. O diabo quer destruir a sua vida, quer roubar a tua paz. Ele quer matar tudo que está em você. Quer matar, quer tirar a sua vida. Esse é o último. Aleluia. Essas são as 10
táticas, 10 ataques dos demônios contra você. Você precisa entender isso. São essas armadilhas que o diabo vai usar no seu caminho. Olha quando Jesus Cristo foi tentado por Satanás. Quando Jesus Cristo foi tentado, Jesus venceu a tentação através da palavra. Espada. Ele é a palavra e venceu através da própria palavra que é ele. Ele venceu a tentação. Quando Jesus Cristo foi tentado, ele combateu Satanás com a palavra, com a sua palavra. Quando Jesus Cristo vence Satanás, como é que ele vence? Através da palavra, com a sua palavra. Ele é a palavra. Cristo e a palavra são apenas um. Não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim respondeu Jesus para Satanás. Satanás pediu para que Jesus transformasse pedra em pão. Jesus não transformou pedra em pão. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus respondeu a Satanás quando Satanás disse: se tu és filho de Deus, se joga de lá de cima para baixo. Jesus disse: não está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, a palavra de Deus é uma arma poderosa, é uma espada poderosa para você vencer o combate espiritual. Conhecendo os demônios territoriais, você conseguirá destruir. Porque o conhecimento liberta. O conhecimento gera transformação. Tem pessoas que serão libertas através do conhecimento. Existem pessoas que a libertação vai chegar na sua família quando o conhecerem. Até a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a primeira libertação é o conhecimento. O conhecimento é a primeira libertação. Aleluia. Não se esqueça de se inscrever no canal. Você vai ter algo muito forte na sua vida quando você começar a entender este ensino que estou a ensinar para você. Não se esqueça disso. Lembrando que também nós temos uma escola bíblica, não é? A Orama School, não é? Que é uma escola ministerial de teologia revelada, onde nos aprofundamos sobre ensinamentos poderosos da Bíblia, ensinamos. Essa escola já nasce já de 2021, nós temos várias formações. Aqui nós temos, vê aqui, como essa imagem que passa aqui, nós temos a formação ministerial, onde você será capacitado ministerialmente, uma formação de capacitação ministerial, você será capacitado ao ministério preparado. E também nós temos aqui, como você está vendo, a formação profética, ou seja, a escola de profetas. A Bíblia fala que os filhos de profetas aprendiam com o profeta. Então, o que se aprende com os profetas? Na escola de profetas, escola profética. Então, aqui está a imagem, como você vê, da escola de profetas. É uma escola 100% bíblica. Você vai aprender coisas poderosas, ensinos valiosos na palavra de Deus, que estão na palavra de Deus sobre o profético. Venha se formar na Orama School, você será abençoado. Também aqui nós temos a formação de libertação, onde você vai aprender sobre demonologia, como lidar com demônios, como libertar-se dos demônios, sobre combate espiritual, muitos ensinos relacionados à libertação. E também nós temos aqui a cura, né?
uma formação que falamos sobre o dom da cura, com mais profundidade e muito ensino. Você não pode perder. E também nós temos a formação geral, não é? Que é tudo num só pacote, que é a formação da Orama School, que é a formação completa, onde tem todos os ensinos, todas as formações numa só pacote. Você precisa se inscrever. Conhecimento é chave. O ladrão pode roubar o teu carro. O ladrão pode roubar a tua joia, o teu telefone. O ladrão pode roubar isso aqui. Mas o ladrão não vai conseguir roubar o teu conhecimento. O conhecimento é chave. O conhecimento é libertador. Não perca mais tempo. Se inscreva agora. Se inscreva nessa formação. Você que quer mais saber mais informações sobre essas formações da Orama, comenta aqui: eu quero me matricular na Orama School. Aqui no comentário, comenta agora: eu quero me matricular. Você vai se matricular. Você vai ter um desconto único, porque você está assistindo essa mentoria gratuita. Terás um desconto que será abençoado. Faça parte dessa caravana, venha ser meu aluno na Orama e será uma honra ensinar você a aprender. Aprenderás muitas coisas poderosas. Amém? Venha fazer parte desse Instituto Bíblico Orama. Venha agora. Quero ser o teu professor, quero ensinar coisas valiosas e também quero aprender consigo. Amém? O professor não é só aquele que ensina, mas também aquele que aprende com os alunos e aprende ao ensinando. Será que você entendeu? Faça parte, comenta aqui agora. Eu quero fazer parte da Orama ou quero se matricular. Eu vou mandar você o contato da escola. Você vai entrar em contato, você será matriculado. Mas não importa que parte do país do mundo você esteja, você será abençoado por Deus. Deus abençoe. Nós estamos a terminar a primeira aula, a primeira mentoria, a primeira aula da mentoria, não é? Está a ser gravado em direto, né? Não está a haver paradas, é tudo direto aqui. Não estamos ao vivo, né? Mas a aula é direta, amém? Então preste atenção. Então nós hoje falamos sobre conhecendo os demônios territoriais, aprender sobre demônios territoriais. E eu espero você na próxima aula, que é já neste domingo, não é? Amanhã. Será poderoso, poderoso. Você vai aprender algo muito forte. Eu creio que os laços satânicos serão quebrados. Os laços satânicos serão quebrados pelo poderoso nome de Jesus. Estou orando agora em nome de Jesus Cristo. Os laços satânicos sejam quebrados na tua vida agora. Distância não é barreira para o poder de Deus. Os laços sejam quebrados agora. Toda atividade demoníaca na sua vida, na sua família, seja quebrada em nome de Jesus. Seja quebrado em nome de Jesus. Seja quebrado no poderoso nome de Jesus. Seja quebrado no poderoso nome de Jesus. Seja quebrado em nome de Jesus. Seja quebrado em nome de Jesus. Seja quebrado em nome de Jesus. Todos os laços satânicos, laços demoníacos, seja quebrado pelo poderoso nome de Jesus Cristo. In the mighty name of Jesus, seja quebrado todo o laço em nome de Jesus Cristo. Estou a declarar laços satânicos na tua casa, na tua família, no teu casamento, nos teus filhos, sejam quebrados em nome de Jesus Cristo. Todos os demônios territoriais que operam no teu bairro, na tua periferia, na tua cidade, no teu país, sejam quebrados em nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus, sejam quebrados. Eu consigo ver no espírito correntes serem quebradas. Eu consigo ver no espírito pessoas serem libertas em nome de Jesus Cristo. No poderoso nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Espero por você na próxima aula, que é a nossa segunda aula desta mentoria. Espero por você. Você que aprendeu
você que foi abençoado. Mande-nos o teu testemunho em áudio ou em vídeo para haver mais interação. Para eu saber que realmente você esteve ali. Ou comenta aqui, comenta. Amém? Que Deus abençoe você. Até a próxima aula. Aqui é o profeta Vladimilson Barrote. Espero por você na próxima aula. Que Deus abençoe. Distância não é barreira para Deus e nem para o seu poder. Deus abençoe você. Até a próxima aula. Shalom.